Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir junto. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. 2028. Esse Juninho, ele já rodou muitos clubes no Brasil. Começou no Atlético Paranaense e jogou até no Brasil de Pelotas, a minha cidade, e outros inúmeros clubes. Ele vem com esse contrato de 4 anos, como eu falei, para ser o centroavante do Flamengo. É um jogador de área, muito forte fisicamente, muito rápido. Agora, é para substituir o Pedro, né? O Pedro, que vem de uma grave lesão, cirurgia, só deve voltar no meio do ano. Então, até lá, o Juninho vai brigar por uma vaga de titular. Quando o Pedro voltar, evidentemente, se estiver bem, vai ser o titular e o Juninho vai ser uma opção no banco de reservas. O Flamengo agora está negociando para trazer um jogador muito experiente. Jorginho, volante de 33 anos, começou na base, é brasileiro, mas começou na base do Verona, na Itália, jogou no Chelsea da Inglaterra e atualmente está no Arsenal também, lá da Premier League. O contrato dele com o Arsenal vai até o meio de 2025. Isto vale dizer que ele já pode assinar um pré-contrato. O que o Flamengo quer? O Flamengo quer trazer o jogador sem custos. Mas para isso precisa de uma rescisão no contrato do jogador, ou então o Flamengo deve desistir do negócio. Se ele só puder vir no meio do ano, talvez o Flamengo não se interesse mais, ele quer o jogador para este momento com um contrato de 3 anos. O time principal do Flamengo está realizando a pré-temporada em Gainesville. Você pode me confirmar com o seu inglês maravilhoso, se é essa a pronúncia? Lá na Flórida, nos Estados Unidos, e domingo tem lá um grande clássico brasileiro, Flamengo e São Paulo. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, para a gente finalizar, pelo Campeonato Carioca, segunda rodada, Flamengo estreou perdendo para o Boa Vista por 2-1. Nesta quinta-feira, o Flamengo volta a campo, 18 horas e 30 minutos, lá em Campina Grande, bela Campina Grande, na Paraíba, no Estádio Amigão, jogo contra o Madureira. Mari. Perfeito, Cícero. Você volta. Hoje é Cícero Melo Show aqui no Sport Center, tá? Só quero falar com o Cícero Melo no Rio de Janeiro. Ah, tem a Roberta? Não. Ah, tem Pedro Henrique Torres? Não, não quero falar com ninguém. Apenas com o Cícero Melo hoje, tá? Na tela, os números do Jorginho na atual temporada pelo Arsenal. 18 jogos, 10 como titular. Aí a minutagem, né, 51,8 por jogo. Não marcou gol nem deu assistência. E a média ali de posses recuperadas por jogo também ali na casa das 3, né? Posses recuperadas. Vamos começar pelo Jorginho, Mário Marcos, porque a gente conversou aqui sobre a situação do Palmeiras, você acho que não estava. Não estava, não. Nessa semana. Então eu quero te ouvir sobre o Jorginho. Então, vocês falaram bem, porque eu posso falar mal. Se vocês falaram mal, eu falo bem. Decida. Não, o Jailson falou que pro Palmeiras não fazia sentido, né? Naquele contexto. Sim. Porque, enfim, o Jorginho nesse momento. Não, eu acho o Jorginho muito bom jogador. Vou te dar... Jogador Então vamos lá, vou tentar voltar um pouquinho. Por onde passa a linha de raciocínio para você buscar o Jorginho? Uhum. O Felipe conhece o Jorginho. Para mim, a coisa tem a ver com um jogador que entende o que a partida pede naquele momento. É um jogador experiente, jogador de seleção da Itália, né? Diga-se. Campeão da Itália, né? Campeão, batedor de pênalti, assim. É o tipo de jogador que, assim, você pode descansar porque ele entende as mudanças do jogo, as mudanças que a partida vai oferecendo de dificuldade. Ah, agora é uma hora de dar uns passinhos para trás, de segurar a bola. O Jorginho tem a maturidade para fazer esse tipo de jogo. Se você observar, na temporada passada ele jogou menos. O time do Arsenal era bem mais um 11 que entrava em campo e que resolvia os jogos, e ele acabava entrando menos, né? Estava entrando com a bola rolando para substituir um jogador ou outro. Ele já foi para o Arsenal sendo esse jogador. Um jogador que parece esgotado, que tinha de oferecer para o Chelsea naquela oportunidade, porque o Chelsea também estava querendo dar uma renovada no elenco, e é muito importante renovar. E aí você pensa, agora ele saiu do Chelsea, para onde ele vai? Foi para o Arsenal. E o Chelsea para de disputar grandes títulos e ele disputa grandes títulos, não venceu, mas disputa grandes títulos todo ano com o Arsenal. É um jogador de saída de bola. Não é um jogador para dar assistência ou para fazer gol. Não é a característica dele. A característica dele é
O goleiro vai sair com ele com a maior tranquilidade do mundo. Mas e na marcação? Ele também é... porque você me fala assim, ele não é necessariamente o 10 nem um atacante. Não, ele não é um 10, não é um atacante. Ele também não é um 5? Ele tá mais no tradicional um 8? Então, ele é um 5, mas ele não é um 5 caçador. Ele é um 5 de controle, que é o 5 que o Flamengo joga normalmente. Flamengo e Arsenal jogam de formas até muito parecidas. É? Onde joga o Flamengo? O Flamengo joga a 50 metros do seu gol. Onde joga o Arsenal? A 50 metros do seu gol. Para isso, esse cara tem que saber jogar. Porque a bola passa por ele muitas vezes. E ela não pode queimar no pé dele. Se queimar no pé dele, é dele que os caras vão roubar a bola e vão partir para dentro do seu gol. O Jorginho, a bola não queima. Ele trabalha bem a bola numa faixa ofensiva sem ser um 10. Porque até os zagueiros do Flamengo são ofensivos. O Jailson falou isso, né? Mesmo entendendo que para o Palmeiras não fazia necessariamente sentido para o tipo de contratação, mas eu lembro que o Jailson falou uma coisa interessante. Olha como eu presto atenção às vezes em você. Às vezes, Às vezes. Vai se acostumando, não. Que na Inglaterra, por vezes, quando o Jorginho pega a bola, o nível, às vezes, de pegada, de mordida, faz ele perder a bola. Mas que o futebol brasileiro, que às vezes dá um tempinho para o jogador pisar, levantar a cabeça, ele vai ter essa qualidade para construir as jogadas. No ambiente Flamengo, no contexto Flamengo, o jogador Jorginho faz sentido? Acho que o Flamengo está tentando se antecipar à não renovação do Pulgar. Do Pulgar? O Pulgar não quer renovar, enfim, pelo andar da carruagem, quer encerrar o contrato de 2025 e ir para outro caminho. O Flamengo já está tentando se antecipar a isso. Mas foi o que o Marra falou logo ali, estava passando a reportagem, né, ainda. O Jorginho está jogando no Arsenal. Ele não é titular absoluto, é aquele cara que compõe o elenco. Se eu não estou enganado, é um dos capitães, né, Marra? Porque geralmente quando ele entra... esse ano está jogando mais do que jogou no passado. Quando ele entra, ele é um dos capitães da equipe. E o Flamengo está tentando se antecipar a saída do Pulgar. E eu estou com o que o Marra falou. É um cara que controla o jogo, é um cara que tem, enfim, que tem a saída de bola muito boa, mas não é aquele marcador, não é exímio marcador. Ele vai ocupar os espaços, mas não é nenhum exímio marcador. Então, a questão que me chama a atenção, sim, é em relação, por exemplo, ao meio-campo, se fosse formado um meio-campo, por exemplo, com Jorginho, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Quem marca? O Gerson vai ficar louco. Entendeu? Quem marcaria, por exemplo, assim, marcar mesmo, caçador, não tem nenhum. O último que teve foi o João Gomes. Exatamente, o último que teve foi o João Gomes. É isso. O Pulgar, ele até tenta... Até para ser o Alan, talvez, né? Quando ele é contratado. O Alan do Atlético nunca jogou no Flamengo. Nunca foi o mesmo jogador, né? Do Atlético e do Fluminense. Não. Ele nunca jogou no... E o Pulgar tem a questão também de amarelo. O Pulgar, ele toma muito amarelo. Ele geralmente ele tenta fazer essa caça, mas geralmente perde o tempo de bola. Então, a questão do meio-campo do Flamengo seria essa questão da falta de um marcador mesmo, mas de qualidade técnica com a bola, teria bastante. Esse é um ponto de atenção, essa questão da marcação, Marra? Porque, assim, eu entendo que a ideia é controlar todos os jogos. Só que você vai controlar todos os jogos e em alguns jogos você vai perder um jogador expulso. Alguém vai precisar, assim... O João Gomes, esses dias, saiu de campo comemorando. Isso foi o primeiro jogo que ele não fez uma falta. Foi muito divertido isso aí. Sim, ele postou. Não fiz uma falta. Você pensa assim, nossa, mas um jogador que assume, que pratica... amigo, desce daí, você machuca. Você toma um tombo aí de cima. Essa é a vida do futebol. Ainda mais o João Gomes e o André. Você precisa fazer falta. André, que o tempo todo... E as faltas fazem... Da posição deles, o que se espera de um jogador como o João Gomes ou de um primeiro volante é que de mim você não vai passar. E às vezes não é aí dá tempo do outro voltar, né? E às vezes não é por querer, às vezes você vai ter que morder. Às vezes você vai tomar um drible, às vezes você vai perder o tempo de bola. Famoso ou passa você ou a bola. Os dois não vai dar. E numa dessas, assim, uma faltinha, é quase que uma falta de educação, né? Eu só tô te segurando aqui, meu amigo, porque esses meus laterais precisam voltar, porque o meu outro companheiro volante que precisa voltar também. Você erra também, né? Sim. É um meio-campista comemorar que não errou um passe. Então, mas voltando para esse fio da meada, esse jogador, desde o João Gomes, outros fizeram, eventualmente vai fazer, mas esse jogador no elenco faz falta. Sim. E o Jorginho não é esse perfil. E a idade é uma questão? 33. Pode ser. Para mim é uma questão. Porque o Flamengo está oferecendo... Então, só colocando no contexto do Boto, por exemplo. Né? Porque o Jorginho deu uma entrevista falando que Palmeiras e Flamengo interessariam ele no Brasil. Apenas, só isso. E aí seria uma contratação sem custo, só porque o contrato dele com o Arsenal está acabando, só que são 3 anos de contrato. Então a gente está falando de um primeiro volante
que, enfim, na Inglaterra, como o Marra já falou, não é falar que a experiência dele, ele diminuiu um pouco aquele ritmo do meio-campo mesmo de pegada que a gente está acostumado a ver de um primeiro volante. E aí ele vai ficar até os 36 no Flamengo, se for concretizada essa situação. Eu vejo uma questão assim do Flamengo de, enfim, aproveitar uma oportunidade, que é a do Jorginho entrar no mercado, mas também de proteger alguns dos seus jogadores. Por exemplo, o Everton Araújo, que é o menino, que é o da função, que está surgindo agora. E, enfim, em alguns momentos, no ano passado até, o Everton Araújo ele perde a bola em saída de bola. O Flamengo tomou conta. Acho que é uma forma de tentar, vem cá, vamos pegar um cara experiente, já que o Pulgar, a gente está tentando renovar, ele não vai ficar, vamos pegar um cara experiente para tentar proteger e equilibrando e ver esse moleque subindo de produção para ver qual vai ser dele. Porque quando a gente olha para o meio de campo do Flamengo, a gente tem Pulgar. De primeiro volante só tem o Pulgar e o Everton Araújo. O Alan, né? De elenco, né? De elenco, ele nem conta. Mas vamos lá, pensando em todo mundo ali para montar um meio de campo. Você tem, dos titulares que você falou ali, montando um ideal, um Pulgar, o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, aí o Everton Araújo, aí o Alan, podendo chegar o Jorginho, obviamente, talvez pensando em antecipando uma saída do Pulgar. O Alcaraz também. O Alcaraz, enfim, tem os meninos da base que têm ganhado certo espaço. Matheus Gonçalves, Lohan. Então você tem muita gente ali, claro, cada um com funções diferentes. Mas todo mundo na parte. O que mais frente. tem gente é pra frente. Até a molecada mesmo que está sendo mais utilizada é pra frente. O próprio Lohan, o Matheus Gonçalves, que ainda estão buscando espaço. O Lohan, inclusive, nem viajou. É bem importante para esse início de estadual. Mas para trás não tem tanta gente. Só o Everton Araújo mesmo que despontou. Foi bem. No final até foi como titular na final da Copa do Brasil. Foi titular nessa reta final com o Felipe Luiz. Mas sim, ele é novo, ele tem 21 anos, então ele vai cometer alguns erros. Então talvez essa contratação do Jorginho seja para proteger a evolução que o Everton Araújo pode ter. Fechando, porque aí o Flamengo, agora com o Juninho chegando ao Rio de Janeiro. Então, não é essa palavra, tá? Mas o espaço deixado por um atacante como o Gabigol e não como substituto do Gabigol, chega um atacante para compor o elenco do Flamengo. Com essa possível saída do Pulgar, esse movimento, se chega alguém para essa posição, o elenco do Flamengo está fechado? Tem alguma Posso responder de outra forma? Claro. Não, desculpa, mas falta um zagueiro. Um zagueiro? Me falta um Porque zagueiro. aí fica com o Léo Ortiz, Léo Pereira... a saída do Fabrício. E os meninos. E os meninos. Saída do Fabrício. Para mim falta um zagueiro. Assim, respondendo de outra forma... E o Pablo, desculpa. Se o Flamengo amanhã tem a notícia... Flamengo não tem dinheiro, Flamengo... Já teve isso no passado, né? Sim. Flamengo não tem como, tal... Não é um desespero fazer o elenco do Flamengo vencer. Não é nenhum problema. Não vai ser tratado como um milagre. O elenco do Flamengo é dos melhores elencos do futebol brasileiro. Só que sim, ainda vai ter carência. Ainda vai ter, como esse menino vai amadurecer? Sim. Precisa de um jogador mais maduro aqui do lado. E a situação dos zagueiros é verdade. Até eu tinha esquecido. A saída do Fabrício Bruno, Fabrício Bruno, Davi Luiz e tal. Aí tem uma questão de escassez de jogador. Ainda vai ter que contratar. Bom, veremos então o Flamengo nesse mercado da bola se preparando para 2025 com muita força também. Opa! Pelo amor de Deus, corta o microfone do Pedro. Hoje eu tô passando todos os limites. Meu Deus do céu. Hoje é só terça-feira. Ele começou bem. Não vai para lugar nenhum ainda? E agora, ok. O que você acha? Ok, respira e responde. O Juninho chega para ser titular. Ele perde a... Vai vai você, se perdendo. eu quero salvar ele. Titular do ataque do Flamengo é o Pedro. Ele não está à disposição. O Juninho chega para ser uma opção ao Gabriel. Tá. Me parece que tem potencial para ter um ano melhor do que o Gabriel teve em 2024. Não estou falando que vai ser melhor que o Gabriel de 19, Gabriel de 20, ali que teve muito bem, fez gol em final de Libertadores em 21, 22. Agora, tem potencial para jogar mais que o Gabigol do ano passado, muita gente tem. E também, Edu, 5 milhões, né? Dinheiro parcelado, com calma, entendendo que não é exatamente titular, para reposição de elenco ali que teve perda lá na frente, que não sabe se Carlinhos fica. Eu acho que dá para esperar algo interessante. Não estou falando que está chegando a maior camisa 9 da história, não. Mas é interessante observar. Teve bons momentos. Europa League, está aqui nosso especialista da Europa League, Rodrigo. Ele é especialista em Europa. Né? Então acho que dá pra esperar coisa boa. Interessante é que não podia botar camisa, né, Edu? Porque não tinha contrato assinado aí. Então é verdade. só segura, tira a fotinho, devolve.
Ali, ó. Bem lembrado, porque toma multa, sabia disso? Eu fiquei sabendo... Opa, acabou. Pega. Olha lá, falou aí? Não pode. Mas, ô, Nath... Criança chegando de férias ali, ó lá. A menina vai dar tchau ali, repara o boi ali, ó. Alô, opa! Ali, ó lá. Comprou coisa ali no free shop. Que aeroporto é esse, Bubu? Esse aeroporto, na minha cidade tem 2 grandes aeroportos. Na verdade tem 3, né? Porque tem um na Zona Oeste também, né? Então tá tem bom. o Santos Dumont, que é mais charmoso, ali em Zona Sul. Tem o Galeão, que tem voos internacionais. Ah, que isso colocado... Centro, querido. Centro. Mas ali é Zona Sul. Centro. Tem até um supermercado, Ele tem entendeu? problema com geografia. Após esse destaque geográfico, Nath, vamos destacar Juninho... Geograficamente, no campo. Porque, exato, como você sabe que eu ia te cantar isso? Porque o Felipe Luiz falou que não queria o centroavante fixo. E ele vai trazer esse rapaz para fazer o para-brisa. Ele vai ficar de um lado para o outro, vai ficar ali trocando de posição. Você confia nesse tipo de É o cara de movimentação, né? O Bueno chama de ataque ao espaço. Facão, muita velocidade. Exato. Facundo. Fora pra Não dentro. mudou de assunto, Bubu. Facundo é do Jogador outro gerúndio. Flamengo. Facundo é um jogador. Mas ele é um cara que as ideias de futebol do Felipe Luiz, elas são muito boas. Tá. Se aplicadas e os jogadores conseguirem absorver de fato essa ideia de jogo dele, todo mundo tem que não tem ninguém guardando posição como era, por exemplo, com o Tite, vai. Todo mundo tinha sua posição ali, mais desenhado, um time mais estruturado, sem tanta movimentação de intensidade, de troca. Nesse caso, com o Felipe Luiz, ele vai ter que ser versátil. Ele vai ter que dar opção. Quando o Pedro voltar, é inevitável. Esquece, ele é banco, não vai ter jeito? Ou dá pra ele jogar com... Dá pra encaixar, hein? Dá pra encaixar. Então, Dá porque pra é o encaixar, seguinte... Porque ele não precisa eu jogar ouvi necessariamente até como 9. Então, me falaram até que o Felipe Luiz chegou pra diretoria e falou, contrata um cara que possa depois jogar com o Pedro. Então, esquece ou dá pra jogar, Zé, você acha? Não, eu acho que dá pra jogar. O Felipe mostrou aí que tem uma capacidade de fazer mudanças dentro do esquema tático, da forma de jogar, do adversário. Eu acho que ele começa de uma forma e depois ele vai se adaptando dependendo das dificuldades que ele encontrar. Mas eu acho que sim. É que depende muito também da postura dos adversários. Sim. Né? Às vezes você fala, não, vou colocar 2 centroavantes. Aí você não tem espaço para colocar 2 centroavantes, você perde um jogador. Então tem muito isso, tem muito das estratégias e de posicionamentos diferentes das equipes adversárias. Né? Eu acho que desculpa, Edu, mas eu acho que essa talvez seja a diferença. O Felipe Luiz ele vai pensar um time com um jogador fixo, com um jogador de mobilidade, com as 2 opções. E os jogadores que vão pro elenco do Flamengo, eles têm que ter essas opções. Porque determinado jogo, ele vai mudar a estrutura do time, aí a gente está falando de estrutura, a forma da disposição tática, as peças que ele vai mudar ao longo do jogo. Então é importante. Pra não ficar manjado também, né? O Bubu tá bom de centroavante ali, o Juninho, Carlinhos e Bruno Henrique, que pode ser opção enquanto o Pedro tá machucado, ou tem que contratar mais gente? Bom. Não é bom, mas é bom. O Juninho, ele é bom. Um jogador ok. Ele pode fazer a função de centroavante, pode jogar, porque ele se movimenta muito bem ali um pouco mais pela beirada, circulando. Pode jogar com 2 centroavantes também, porque na regra do futebol, esse esporte que nós tanto amamos, está escrito que você precisa entrar com 11 jogadores. Então você pode, se você quiser entrar com 3 goleiros, você pode. Se você quiser jogar com 10 zagueiros... Não, mas pode jogar na linha. Sim. Por exemplo, o Rudiger, do Real Madrid, terminou de centroavante. O Van Dijk jogou várias partidas, inclusive pela seleção da Holanda, terminou como centroavante. Então, assim, você pode fazer função tal. Então, é só dar camisa. Tal jogador pode jogar com tal jogador? Claro que pode. A regra permite. Tem que ser camaleão igual você fala, então, entendeu? A regra permite, é só... Você é camaleão, Bubu? O David Bowie, o camaleão do rock. É um olho de cada cor. Uma música do David Bowie vai cantar hoje? Heroes é maravilhosa, né? Mas... Dá um plusinho. We can be heroes just for one day. Essa é demais. Foi bem. Ofereceu para Pedro Ivo ou não? Oferece essa música? Nós podemos ser heróis por um dia. Nós somos, às vezes. Não. Eu vou estar te agradecendo. Quando nós assumimos a liderança na audiência, nós viramos heroes. Pelo menos por um dia. Pelo menos por um dia. Continua pra ele vai gostar. Bubu, canta. Mas dedica melhor, né? Você foi meio largado. Imagina assim, eu aqui apresentando o canal de televisão, Pedro Ivo Almeida, em homenagem ao meu chefe e tal, vou cantar. Vai, o refrão é... We can be heroes just for one day.
Bubu, acho que Ele não é que interpreta. nos assiste, né? Vamos deixar pra eles. Ele I can interpreta. swim Vamos. Ok, eu acho que esse ligeiro... like dolphins can swim. É melhor deixar um gostinho de quero mais Bom, do que... deixa pra próxima, que é pro pessoal voltar. Tem um Pedro. gostinho de quero menos, tem? Nota. Todo dia. Pedro, informação. O Pedro joga, seu xará Pedro joga o Mundial? Roda, roda. Uma interrogação, né? Porque nem ele sabe, porque todo o cronograma de recuperação agora foi alterado, saiu todo mundo que cuidava dele, trocou todo mundo. A expectativa é correr junho, para hein? tal, mas não dá pra cravar não, Edu. Não dá pra Não cravar. dá pra cravar? Não, é. Você vai cravar? É uma lesão séria, você tem retorno, você tem compensação física, você tem um cara que volta depois de um mês de jogar muito peso para a perna. Já sabe como é que funciona, isso acontece muito. O Pedro joga o quê? O melhor Pedro do mundo? Então, assim, o que aconteceu, por exemplo, com o Neymar, que teve uma lesão gravíssima, voltou 100% recuperado, aí compensa, aí estoura outra perna, estoura outro joelho. Então, não dá para virar e falar... E não é a Pedro primeira volta. lesão séria do Pedro, né? Não. Na primeira convocação que ele seria, Ele já Ele tava teve sendo situações vendido, também né? no Fluminense, complicado. Mas se for nessa pegada, eu acho que devia contratar mais algum. Mais um centroavante. Está todo mundo contando com o Pedro jogando o Mundial. Mas a diretoria Se já tem deixou essa claro que a situação esse interrogação- ano é outra. Mas aí você vai, assim, pro Mundial, com essas opções, que eu acho que são válidas aqui. Estou respeitando todos os jogadores. Para mim, acho que Aí cada um... você está esquecendo o trabalho de José Boto de scouting, né? É. Que é o que ele fez a vida inteira. Ele O faz próprio muito bem. Juninho já é um trabalho. E tem uma coisa também. Já é fruto disso. O Flamengo foi muito claro. O Flamengo disse que essa janela agora, essa é uma janela, uma grana mais curta, por conta de tudo que a gente já debateu aqui exaustivamente, do tanto que o Flamengo gastou no ano passado. Existe uma outra janela pré-mundial. E acho que quando você se programar para essa janela, abril, maio ali, que você começar a monitorar, você já vai ter uma situação um pouco mais clara do Pedro. O Pedro querer voltar ao Mundial, o Flamengo querer ter o Pedro à disposição mundial, hoje ainda não é uma coisa que a gente pode virar e falar, não, então ele vai estar à disposição. Tem uma recuperação ainda para ser feita. A gente não sabe como é que o corpo responde. Chegou ali, abriu em maio, olhou, virou e falou, daqui a 2 meses não vai dar para estar utilizando ele na ponta dos cascos, não. Então vão para o mercado buscar outro nome. Não é agora, entendeu? Não contratou, só tem o Juninho, querem desmerecer o Juninho. Não, o Juninho chega para repor a vaga deixada pelo Gabriel. Ponto. E para isso ele tem condição de fazer o papel dele. Se o Pedro ali chegou a abril, maio, não vai dar para contar com o Pedro, vamos tentar alguém, vamos pensar alguém, aí você faz a conta. É contratar para um torneio só? Compensa? Não compensa? O que a gente está querendo? É melhor esperar o Pedro, ter o Pedro talvez 80%, 70%. E a janela do meio sabe? do ano, às vezes, abre muitas possibilidades de você investir menos, né? Nos Até pra jogadores, jogadores finais de livres, né? contratos, enfim. Não, e trazer os caras da Europa, de repente, né? Pode ser também uma alternativa. Eu quero chamar a tua participação, aproveitar a enorme audiência hoje. Muito obrigado. Enorme, porque aí eu quero pedir para você mandar o seu vídeo. Porque eu quero saber se contrata ou não contrata. Sim ou não? Até porque o cartão não é meu. Aí é mole, né? Aí é fácil. Aí é Também mole. não é meu. Também não é meu, não é nosso. Aí depois Também você não é meu. fazer isso também. Não, agora nós vamos para lá, vai ter, cada um já avisei, conversei bastante, ó.